E não vai demorar muito, poucas horas para chegar no próximo destino. E tô aqui, a Marisca ali tá deitadinha, tudo tranquilo. Tá um dia assim, amanhã vai ter um pouco de chuva, mas não muito também, poderia ir amanhã. Mas tem que editar episódio, tem que fazer um monte de coisa também, precisava me adiantar já pra ir para outro lugar. Né? Olha lá, chegou o Hugo Dantas aí, boa tarde também, cara. Olá, o Bruno Bellino, ô alegria da minha tarde, tudo bom, cara? Ó, saudações, capitão, também pro William, cara. O Igor Pardal, chegando uma galera bacana aí. Aí, então, vocês estão me ouvindo bem? Ó, pô, bem lembrado, Hugo Dantas. Feliz Dia das Mulheres para todas as navegantes aí, cara. Flávio Bastos, de Rio Grande também, que legal. Luiz Felipe Navarrete, Eduardo Spot, começou a andar muito rápido. Opa, o Marcos falou que Porto Alegre só chove. Aqui tá uma maravilha, olha só esse solzão aqui, esse céu. Tem pouco vento, daria para velejar, mas eu tô numa situação assim, ó. Eu precisei sair em Porto Seguro na maré alta, o máximo, assim, eu passei com meio metro embaixo da quilha, mas assim, que já poderia até sair de lá com a maré um pouquinho mais baixa, mas pô, uma barra que eu só entrei uma vez, né? Acho que seria mais em cima, seria bem arriscado, qualquer coisinha sair assim pro rumo, qualquer pedrinha pegaria. E aí eu tenho que chegar em Santo André, que também eu tenho que entrar com a maré alta, então eu tenho uma janela assim, eu entrei um pouquinho antes da maré subir totalmente e vou entrar lá em Santo André com a maré caindo já, e são lugares assim que é bem raso, eu só consigo entrar, né? Então agora, pelo menos contra o vento aqui eu tô motorando, pode ser que mais tarde eu consiga dar uma velejadinha. Pô, quem é que tá falando direto de Berlim? João Luiz falando direto de Berlim, cara, Viguetes. Ah, que massa, cara, que legal. Tô na frente aqui do computador e lá fora chovendo, Fabiano. O Marcelo Fidelis falou que eu emagreci. Cara, não emagreci. Eu fiz a barba. Eu acho que foi isso. Eu acho que eu não emagreci. Não sei. Não sei. Mesma coisa. Mas obrigado, cara. Boa tarde, boa navegação, amigo. Te espero aqui no Paraná de novo. Ô, saudade, cara. Paraná demais, meu. Muito legal. Mas eu realmente não sei quando eu vou lá de novo, infelizmente. Eu adoro o Paraná, mas agora subindo, né? Não sei. Mas eu gosto muito de lá. Serra da Mantiqueira, o Guilherme Kuhlmann Fernandes. Que massa, cara. Via Starlink, mesmo, via Starlink, pô, eu tô usando, pode ser que fique meio lento, agora me lembrei, eu tô usando a rede através do Chart Plotter, que às vezes fica mais lento. Deixa eu ver, tá boa a imagem aí? Tá boa? Bom, enquanto se ninguém reclamar, vai continuar assim, mas o Chart Plotter às vezes baixa a velocidade um pouquinho das coisas. Olha lá, Terra da Chuva, Joinville. Conhece a Baía da Babitonga? Conheço bem, cara. Fui 2 vezes aí, fui até Joinville. São Francisco do Sul, fiquei mais, né? Muito legal. Pô, aqui não tem chego as frente frias, não tem chego. Aqui, isso aqui que tá aqui é um sudeste que é influência de uma frente fria lá embaixo, mas tem tido chuva assim de verão, né? Aquelas pancadas, mas que não tem a ver diretamente com frente fria. Aqui, por enquanto, as frentes frias não estão chegando. E agora tô subindo, né? É mais difícil elas chegarem. Eu acho que daqui a pouco alguma vai me alcançar aí. Até espero subir para Ilhéus com uma depois, né? Tipo, que é uma distânciazinha maior. Era bom que fosse a favor do vento. E Floripa na área, Celso Silva. Quando será o próximo evento da Flotilha Hashtag-Sal? Não sei ainda, cara. Gostaria que tivesse outro, não exatamente quando. Nos moles de Laguna, lá em Santa Catarina, o José, sobrinho, falando, cara. Era um lugar que eu gostaria de ter entrado, assim. Todo mundo fala que é bem difícil, não sei, não fui eu mesmo, né? Mas gostaria sim, cara. Que massa. Aí tô aqui dando uma olhada também no GPS de vez em quando. Aqui, eu escolhi uma área aqui mais calma pra gente conversar, né?
porque na frente de Porto Seguro tem bastante coisa, né? Tem bastante pedra e tal. E, cara, a cartografia me falaram que é boa, mas eu tô dando uma evitada, assim, saindo um pouquinho pra fora, vai perder uma meia horinha, mas não precisa andar muito perto da costa também, né? E aí Porto Seguro foi muito legal, cara. O legal de Porto Seguro pra gente, a gente tava já há um tempo assim em cidades menores e que eu adoro, gosto até mais, se for ver, mas também faltava comprar algumas coisas, ter acesso assim a alguns produtos e tal, né? Então foi muito massa e isso foi uma coisa assim, mas outra que, pô, tem muito lugar legal em Porto Seguro, né? Parte histórica, massa mesmo. Pô, a gente visitou o lugar onde os portugueses chegaram, que não foi bem em Porto Seguro, foi Barra do Caí, município de Prado. Vai estar em outro episódio, não nesse. E esse também é bem legal, de domingo agora. Mas aí Porto Seguro foi o lugar que os portugueses, a princípio, ancoraram primeiro, né? Tem expedições do norte do Brasil que se sabe que europeus chegaram antes, né? Mas é mais complicada essa história. Mas sim, pô, o lugar onde começou, um princípio de colonização, botaram um marco e disseram que isso aqui é português e tal, né? E tradicionalmente, né? É Porto Seguro. Inclusive um marco do descobrimento lá, cara, uma pedra do século XVI. Não se sabe exatamente a data, né? Se de 1500 ou se 1503, que teve a expedição de Gonçalo Coelho, ou 1535, né? De Martim Afonso, né? Que depois fundou Santos, né? Essas expedições mais históricas, assim, né? Não sei quando que ela foi para lá, mas momento aí. E na Barra do Caí, cara, que lugar animal, porque Porto Seguro, né, é uma cidade bacana e que tem coisas incríveis que eu vou falar daqui a pouquinho, mas é uma cidade, né, assim, mudou muito, né, que era uma Barra do Caí, tá ali exatamente não é a palavra, mas muito parecida provavelmente quando os caras chegaram. Então é um momento transcendental, muito legal. E também muita gente falando, e com razão, né, que eu até parei pra pensar assim, pô, tem uma galera ali que tem os índios, tem algumas tribos de índios na volta, né, fiquei pensando o que significa pra eles isso, né, tipo, porque era a terra deles, aí chegou uma galera, né, e hoje a terra ainda tem, né, algumas reservas, mas não sei tipo de sentimento, né? Então assim, eu fico feliz de visitar esses lugares, mas eu não nego que também esse foi um processo bastante doloroso para muita gente também, né? Mas, cara, é quem nós somos, né? É quem nós somos e de muitas alegrias incríveis do que é o Brasil hoje, né? Eu sou muito feliz de ser brasileiro, assim, e também de coisas que aconteceram que foram trágicas algumas até, né? Então, tipo, mas não sei que país não tem, né, cara, momentos felizes e trágicos, assim, acho que todos, né, cara. Vou dar uma olhada aqui nas perguntas de vocês, ó. Como é que tá o calor navegando? Tá quente pra caramba, cara. Porque nas cidades tá um inferninho, ele falou. Mas tá vindo um vento massa aqui, abriu o dog house ali na frente, tá vindo um marzinho bem gostoso, cara, muito bom mesmo. Vamos ver o que mais aqui. Não foi em Cabralha, ao lado de Porto Seguro? Cara, Cabralha, ou Coral Vermelha, que é em Porto Seguro, foi onde fizeram a primeira missa, mas assim, ó, há controvérsias do primeiro lugar que a galera, porque eles pararam, que essa primeira expedição do Cabral parou, mas, pô, cara, tem um historiador, que é o Max Justo Guedes, que além de historiador, o cara era almirante da Marinha e fez, assim, os melhores livros sobre o descobrimento, porque tem a parte técnica, sabe, assim, ele destrincha várias cartas e tudo que se tem informação da época e bate com as correntes, com o que era navegar numa caravela daquele tipo e faz uma reconstrução assim, e ele bateu o martelo que é ali o Caí. E eu conversei também com o Peninha, sabe, que é conhecido, né, que assim, vocês conhecem pra caramba ele, eu sou fã também, né, mas eu tenho contato com ele, assim, e pra ele também, né, tipo, mais por causa do Max, do Justo Guedes mesmo. Então eu, pra mim, tenho que ali o mais indicado é a Barra do Caí, realmente. Tem um marco ali também, que botaram, né? Acho que isso foi... não me lembro o ano exatamente, mas na época do Fernando Henrique foi alguma coisa né, assumindo que é ali, né? Oficial e tal. Então, pra mim é ali, né, cara?
Cabralha foi a primeira missa. Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Salve aqui dentro da fábrica de Volkswagen em São José dos Pinhais, em busca do sonho de um dia estar em um lugar similar a que você está agora. Parabéns, Adriano, pela inspiração. Bons ventos, o Frank. Que massa, cara. Um abração, cara. Aqui o João Salvadori, membro do canal. Valeu, cara. Fala, Adriano. Feliz de estar acompanhando ao vivo desde Porto Alegre. Abração, cara. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Calor. O Mauro Weber falando muito legal o seu canal. Estão maratonando desde o primeiro episódio. Que legal, cara. Pô, eu fiz recentemente isso, Mauro. Óbvio, conheço todos, né? Bastante. Mas assim, no episódio de 10 anos, o 300, eu vi vários anteriores e foi muito legal. Muito bacana ter visto desde o início. Um episódio que eu gostei muito de fazer. O Juliano Teixeira Santos se preparando para a regata aqui em Rio Grande, Porto Alegre, Rio Grande. Pô, essa aí é massa para as Pelotas, né, cara? No Rio Grande Yacht Clube, que tem um carinho enorme, baita clube. Essa regata aí é enorme, cara. Se não me engano é a Tecom, não tenho certeza. Mas que é de Porto Alegre e vai até Rio Grande, assim, são muitas milhas, sei lá, 150 milhas de lagoa, e aí eles saem pro mar um pouco, uma regata muito massa, cara. O que mais aqui? Quando vai ancorar em Itajaí, o Odair Fagundes falou, pô, cara, como eu tô subindo, eu não sei, vai demorar um pouco. Deixa eu olhar aqui como é que a gente tá na rota aqui pra não bater em nada. Tá tranquilo. Não sei, vai demorar um pouquinho, infelizmente. Mas felizmente também tô vendo muitos lugares novos aqui, né, cara? O Pauli, dá pra subir navegando até Toronto, sabia? Pô, cara, eu sei, pelos Grandes Lagos, né? Tem um canal que eu não lembro o nome, que liga Boston, eu acho, até os Grandes Lagos, né? Aí acho que vai até... E eu tenho parentes muito distantes, na verdade, mas no Canadá. A minha avó tinha uma ligação com eles, né? Furich, né? O sobrenome dela era Furich, que é um sobrenome alemão, eu não tenho esse sobrenome, mas eles... Então eu tenho parentes lá no Canadá, assim, distantes. Eu não tenho mais contato quase. Ia ser interessante chegar lá de fevereiro e me reaproximar. Deixa eu ver o que mais aqui, cara. Mandem mais perguntas aí, ó. Imagem e som 100%, que bom, cara. Eu tava com fone aqui, tem motor ligado, né? Deixa eu ver aqui mais as recentes aqui. Se eu vou a Belém do Pará, o Ernesto perguntou. Claro que sim, cara. Quero muito. O GHP fala em São Luís. Não, fala Luís. Vou sim, cara, pra Belém. Vai demorar um pouquinho ainda, mas quero sim. E quero entrar na Amazônia, não sei quanto, mas um pouco. O Gabriel, Gabriel Shawn. Essa semana eu tava atravessando pra Real da Ajuda e vi o balanço, que não sabia que estava em Porto. Fiquei super feliz. Olha, olhei pro lado e te vi passando de bote. Muitas vezes passei de bote ali. Pô, é legal que, assim, onde eu tava, na verdade, é Porto Seguro e Arraial da Ajuda. Eu tava, na verdade, mais em Arraial da Ajuda, que é Porto Seguro também. É o município de Porto Seguro. E Porto Seguro é muito legal, né? A cidade também. Mas Arraial da Ajuda, que cidadezinha legal, vila, né? Porque Porto Seguro, legal pra caramba. Muitos restaurantes demais, praias legais, uma vilinha histórica muito legal. E eu tive a oportunidade de conhecer Trancoso também, tudo dentro de Porto Seguro. Então Porto Seguro tem aquela passarela do álcool ali, carnaval, não sei o que lá, né? Tipo, tem esse espírito assim, mais festa, que na real eu não vou muito, nem fui em nenhuma festa, né? Nem senti muita falta. Eu acho massa pra quem gosta, outros momentos da vida, sei lá. Mas tem muito mais do que isso. Tem vários lugares bem legais, gostei muito. É muito como tem Santo André, que é uma ancoragem, eu acho que mais fácil para entrar de veleiro, vou poder falar daqui a poucas horas. A maioria entra lá em Santo André, né? Não entra em Porto Seguro. E aí eu ter entrado foi bem interessante, cara. Eu gostei, por ter sido uma coisa diferente. Cheguei lá, tem o Veleiro Ninho, tava lá, o Absinto, que é meio daqui da região também, né? Tinha um amigo do Veleiro Ayrton Senna também que tinha entrado. Então,
foi muito legal e agora vou conhecer Santo André, imagino que eu vou ficar um tempão lá. Cadê a Marisca? Vou mostrar a Marisca como é que inverte a câmera aqui, peraí. Só um pouquinho. Ali tá a Marisca, ó. E tá amarradinha com esse cabo aqui, ó, pra não ter nenhuma surpresa, né? Olha lá o marzão. E pra cá, ó, Porto Seguro. Deve ser coroa vermelha ali, sei lá, uma coisa assim. E aí, devo ficar em Santo André um tempo, gravar bastante coisa lá. Tem algumas entrevistas bem importantes online que eu quero fazer também, que são bacanas. Cara, vai rolar uma reforma elétrica aqui no Balanço maravilhosa, que eu tô fazendo com o pessoal da Sem Fronteiras, Instagram muito massa aí, de elétrica, de motorhomes e barcos também. Eles representam a Victron Energy aqui no Brasil, cara, coisa muito boa. E aí vocês vão poder acompanhar, vai ser por etapas, eu não sei se nessa primeira etapa, acho que sim. Vocês vão poder acompanhar a elétrica do Balanço em diversas situações online. Vocês vão poder entrar e ver como é que tá a bateria do Balanço, como é que tá a placa solar. Eu acho que eu quero fazer muitas lives e falar muito sobre elétrica também, depois dessa instalação, que pô, vai dar para exemplificar de uma forma muito bacana, cara. Aristóteles. Ótimo dia para você, Adriano. O hashtag sal é realmente muito bom. A palavra que define essa vida de veleiros é menos é mais. É verdade, cara. O Justai Rodrigues do Nascimento pergunta quando chega em Salvador. Cara, esse ano, mas eu não sei exatamente quando. Periga, nem sei se ano. Não, mas acho que sim, final do ano. Talvez antes. Eu realmente não sei e eu tento não botar um cronograma rígido, cara, porque senão perco muita coisa bacana de lugares que eu nem conhecia. E se eu conhecer 10 lugares novos daqui de Salvador e que são incríveis e que podia gravar, sabe? Né? Então, é legal. O Natane Rodrigues, vai fazer refeiro? Cara, isso eu me pergunto todo ano e assim, ó, eu quero muito fazer refeiro, vou fazer, talvez no outro ano. É animal, é uma coisa muito incrível, se puder faça refeno, mas eu tenho que ir gravando, parando vários lugares e destrinchando lugares novos, conhecendo. O episódio dessa semana é Cumuruxatiba, né? A gente vai parar lá um tempo, que a gente parou já no último episódio, né? Se eu tivesse subindo para Recema, não ia dar tempo de parar lá, cara, sabe? Assim, e tem lugares, por exemplo, lá, que tem a lua certa para parar, tem meteorologia, coisas assim que, se você for rápido, você perde todos esses lugares. E é maravilhoso mesmo assim, né, cara? Falando que não é legal ir rápido para refeiro, claro que é. Tem amigo meu que foi que faz isso aí, cara, o gigante, né? Do Entre Polos, faz isso aí há, sei lá, 12 anos já, ou 13, sei lá, que ele sai de Porto Alegre e vai pra Refeno e volta todo. É maravilhoso. Mas eu acho legal parar, assim, desse ritmo que eu faço pro canal, pra conseguir editando, é importante. O Monte Pascoal, alguém perguntou, cara, nesse episódio aí, eu acho que eu falo dele também. Já falei no último, né? Acho que sim. A visitar o Monte Pascoal é massa, cara. O Nel pergunta aqui se eu troquei o Doghouse. Ainda não, cara, tô com o Doghouse ruim aqui ainda. Demora, né? Eles vão, assim, estão fazendo desenho. E o carnaval atrapalhou também na época. Estão fazendo desenho, tá ficando animal. Já saiu os primeiros protótipos, assim. Protótipos não, os primeiros desenhos, né? Do geral dele. Agora estamos fazendo umas adaptações, vou ter placa solar nele e tal. Ainda não tá pronto, mas vai demorar um pouquinho ainda, mas daqui a pouco chega aqui. Quando chega em Alagoas, Maceió, pô, cara, também vai demorar um pouquinho, acho que não sei se vai ser ano que vem, mas que mais aqui? Volte aqui em Santa Cruz para fazer uma visita. Pô, Miguel Corona, cara, Santa Cruz foi legal aí também, demais. Se o Prospectivas, falando, avistou o Monte Pascoal? Sim, cara, chegando em Cumuruxatiba, na real de Cumuruxatiba dá pra ver todos os dias, né? Aí depois também saindo de lá. Demais, baita momento.
O Fernando, o Alex Ramos de Mello falou, eu ainda acho incrível a conexão ser tão boa. Cara, ainda que eu tô passando pelo GPS, cara, o que atrapalha bastante, assim, sabe? Porque ele não é um bom modem, né? Ele é excelente que ele faça isso, a maioria não faz, né? Mas ele conecta na internet, aí eu conecto por ele na internet, aí eu consigo ter os dados, tipo som, o GPS dele que é mais preciso, aqui dentro do meu celular, jogo no Navionics, é muito legal. Mas ele dá uma pioradinha na internet, assim, pro streaming e tal. Nada que você sente navegando nas redes sociais, mas é demais. O Polito falou que, cara, não entendo nada, mas amor à primeira vista, que vida, show, você passa bastante conhecimento, Deus te abençoe, muita saúde, mesmo carinho pra você, cara, brigadão. Alguns que assistem o hashtag Salvelegion, muitos, né, diria, mas mais ainda as pessoas que entraram nesse meio através do hashtag Sal, né, cara, alguns só olham e gostam, outros viram velejadores, alguns, poucos, acabam até morando em veleiro, né, cara? E menos ainda, alguns, que eu fico muito feliz quando isso acontece, acabam sendo entrevistados por mim. Então é muito normal as pessoas que não conhecem nada do meio, né, o canal é uma porta de entrada, realmente, para isso, cara. O Orlando Alves falou que o canal se chama Intercoastal Highway, que vai de Miami aos Grandes Lagos e é imperdível. Legal pra caramba. Tá, não, mas também eu acho que dá pra entrar de Miami aos Grandes Lagos, tudo bem, mas eu acho que dá pra entrar na costa leste, mais lá em cima também. Não sei se Nova York, do Hudson, ou... Tem uma entradinha por lá também, né? Acho, não sei. O Marcelo perguntou se, curiosidade, existe algum sistema de alarme para avisar navio em rota de aproximação? Tem sim, tem o AIS, é um transponder que os navios todos têm, os barcos menores, assim, de lazer, tem regras que para boa parte deles vai ser obrigatório, não sei se é nesse ano ou no ano que vem, eu não sei porque eu já tenho aqui no meu. E é assim, ele te avisa. A parte de pesca, eu acho que também, não sei exatamente assim, até que tamanho, certamente uma canoa pesca não, né, mas tem uma categoria aí que entra aí. O Arthur Rocha, quase nos esbarramos no saco do Mamanguá. Eu vi o seu vídeo que entrou quando vi no vídeo que você entrou quando tinha acabado de sair. Pô, cara, mas também tem um lance assim, ó, eu tô agora no vídeo saindo de Cumuruxatiba, um tempo lá e saindo. Já faz um tempo isso, né? Porque eu tenho assim algumas gravações anteriores e aí depois eu edito e tal. Então não necessariamente se o vídeo sair de lá naquela semana, foi isso, entende? Perspectivas, falou de Transcoisa é muito bonito, é mesmo, cara. Gaúcho no mundo, vai para Fernando de Noronha? Quero sim, cara, quero sim. O Exportação Digital, pergunta, você não pesca navegando? Pô, cara... Quem é mais antigo do canal sabe aí que eu tenho uma coisa muito nada a ver pra quem é velejador, que é que eu não como peixe, cara. É ridículo, eu sei, pode zoar, eu mereço, mas eu como qualquer coisa menos peixe. Então, mas eu sei pescar, já pesquei, assei para outros amigos aqui e tal, né? Atum cru eu como, salmão cru, mas assa eu já não gosto, desde criança, difícil mudar. Você é muito abordado pelos velejadores, como fica a sua privacidade quando está ancorado? Cara, sim, muitos velejadores vêm procurar e tal, né? Tem lugares que é mais, tem lugares que é menos. A maioria das vezes é muito legal, né? Às vezes pode ser, por exemplo, assim, sei lá, muito cedo, já chegou gente aqui tipo 6h30, 7 da manhã, pô, aí eu tava dormindo. Às vezes acordo cedo, mas às vezes não, né, cara? Ou então acontece assim, por exemplo, quando eu tô num pia, às vezes é difícil trabalhar, dependendo do lugar, sabe? Chega muita gente e o dia que eu tô tranquilo é legal, prazeroso, mas às vezes eu tô com prazo pra entregar o vídeo de domingo, né, cara? Então aí, às vezes dificulta um pouco, mas no geral é uma vibe muito boa, muito legal, cara. Então, é demais. Às vezes acontece também assim, recebo muitos convites, especialmente no fim de semana, porque é a hora que a galera vai viajar, a maioria vai velejar, né? Não, talvez nesse quem mora a bordo, mas é a hora que eu tô com mais trabalho, especialmente no sábado, para preparar o episódio de domingo, né? Ou programar, ou sei lá,
às vezes eu consigo adiantar o programa antes, sim, mas mesmo assim, no sábado eu tenho que estar ligado, né, e tal. Então, às vezes acontecem essas coisas, mas, cara, é muito bacana, muito legal, assim, né. Eu tento manter uma certa privacidade, eu gosto muito de ficar calmo, assim, então eu ancoro, geralmente gosto de ancorar mais longe, assim, gosto de ter os meus próprios horários. Às vezes a galera já, você chega no lugar já vem com 1000 planos, assim, sabe, eu, calma, né, tipo, deixa eu ver o que eu pretendo fazer aqui. Então, tipo, mas é sempre uma vibe muito boa e sempre uma galera muito bacana e, pô, eu tô tendo essa vida graças a galera, cara, né, então, tem que ser, é uma coisa muito bacana, entende? É muito legal. Deixa eu ver aqui, mas vai chegar quando no Piauí? Pô, cara, não sei como são as ancoragens no Piauí, gostaria muito de ancorar aí, acho que sim, mas tudo vai depender de como é que... Como é, né? Posso falar uma bobagem ali, mas Camocim é no Piauí? Acho que se for lá dá pra entrar, eu acho, né? Não sei, esses lugares depende muito como é que é a maré e tal pra entrar, né? E torcer pra que sim. Viajei esses dias de cruzeiro, Gabriel Pego. Como vocês fazem para navegar à noite? Cara, mesma coisa que aqui. Talvez uma diferença seria que lugar ficar mais longe de pedras, tentar ficar mais longe da costa, né? Provavelmente. Também rotas de muita pesca e tal, mas às vezes a gente passa em lugares que tem bastante pesca. Mas se puder dar uma desviadinha e evitar, melhor. É melhor de dia, mas de noite não tem como evitar às vezes, cara. Tipo, por exemplo, daqui depois eu vou pra Ilhéus. 20 horas, 20, sei lá, ou 24 de velejando. Cara, eu vou pegar a rede. Não, isso não. Eu vou pegar, acho que vou pegar à noite. Né? Não vai ter como, e tudo bem. O Jason Gurek perguntou se tá motorando. Tô, cara. Tem pouco vento, como eu tava explicando antes, eu tive que sair na maré alta de Porto Seguro e eu tenho que chegar na mesma maré alta em Santo André. Então eu tô com o tempo contadinho, assim, para conseguir entrar lá. Se eu não entrar, eu vou ter que esperar umas 6 horas lá. Então eu tô vela e motor junto para conseguir dar. Se der uma melhorada no vento e o ângulo, daqui a pouco eu já vou parar a live, vou dar uma melhorada no ângulo aqui, eu acho que eu vou conseguir velejar sem problemas. Vamos ver. O Gabriel Chão falando, Santo André é super pacato. É o que eu gosto, cara. Ah, legal. Ó, aqui o Pereira Jordão. Adriano, e obrigado por ser, cara, membro do canal aí. Moro no interior da Bahia, estou ansioso pela chegada de vocês em Salvador. Sugiro cobrar ingresso, porque o que vai ter de fãs... Não, o que a gente faz, cara, ele devia ter feito em Porto Seguro, talvez faça Santo André, apesar que eu sei que é mais longe um pouquinho. É o encontro, assim, cara, de marcar um lugar, tem que ver um lugar, assim, um restaurante aberto, público, um lugar assim, não ter ingresso, assim, tipo, eu marco um lugar que eu vou estar lá e vamos lá, passar uma tarde lá, falando, tomando café, cerveja, almoçando, jantando, não sei. É o que eu faço muitas vezes e que é massa pra conhecer a galera toda, cara. Que mais aqui? A Sebastiana Regina Miranda Fraga. Parabéns pelo Dia da Mulher. Adriano, Regina, Regina Fraga, que foi te ver em Vitória na volta a passar com as técnicas do fisiocorte pra Ana. Ah, sim, lembrei. Foi um prazer, a gente se viu na secretaria do clube, né? Um abração. Deixa eu ver aqui. Arthur Rocha, no verão tá fazendo um calor insuportável na cidade? Você dorme de boa? Durmo, cara. Ventiladorzinho ali, no mar vem sempre o ventinho também. Quando chove, às vezes, logo começa a chover, fica abafado, porque tem que fechar as janelas e tal, né? Mas também de ventilador aqui, isso dá uma melhorada. A Ana falou aqui, ó, dormimos com o ventilador bombando, isso aí. O Arthur Rocha, você não enjoa lendo os comentários velejando? Cara, não. Difícil enjoar. Pode acontecer, claro, mas é difícil enjoar. Muito raro, assim. Já aconteceu, mas não... Isso aqui
cozinho, faço molho ali dentro, corto carne, cebola. O Edilson Ribeiro. Adriano, sabe por onde eu ando Brutus? Meu antigo barco? Cara, até onde eu sei, tava na Praia dos Vagabundos. Às vezes ia pra Angra também, tá... A última vez que eu vi tava por lá. Que mais? Imagens e sons estão perfeitas. Obrigado, Arthur Rocha. O Anaziel, o primeiro vídeo que eu fui assistir era do meu estado, Capixaba, demais, cara. Foi muito legal o Espírito Santo. Que massa ao vivo, Adriano. Estou transmitindo no YouTube. Rola virar a câmera para ficar a maior imagem. Pô, rolaria. Eu prefiro 1000 vezes na horizontal também. Tudo assim. Até a minha bronca com o Instagram. Mas nesse aqui eu comecei na vertical e é uma função do YouTube que é na vertical, uma função nova de live na vertical. Queria ver como é que era e imaginava que essa hora muita gente ia estar assistindo no celular. E até coloquem aí, cara, o que vocês acham? Foi bom assim na vertical ou melhor na horizontal? Pra gente avaliar. O Thiago Abdelnur perguntou, tem muito plástico no mar nessa região? Cara, ali no rio Buranhém, Porto Seguro, às vezes a gente via assim, na cidade. Aqui eu não vi ainda, cara. Tá bem limpinho, assim. O Lucas, pajé carnívoro. Pô, se não tiver comida é só pescar. Cara, dá, né, pra fazer isso, claro, dá pra pescar. Se você comer só peixe e tal, assim, claro que é uma alternativa, dá sim. E a Silvia Estrela Killing pergunta, olá, tudo bem? Seu veleiro é movido só com vento? Não, tem motor também. Nesse momento, infelizmente, tá no motor. Daqui a pouco eu vou dar uma quebradinha ali, eu espero desligar o motor. Mas tô usando Starlink, sim, o Gustavo Guga perguntou. Quem mais? Estou 32 minutos aqui, cara. Olá, boa tarde. Aline Minervino. Boa tarde, deixa eu ver. Boa tarde, o AG Souza. Que comida tu gosta mais de fazer, tirando churras, é claro? Muita coisa, cara. Vou te falar algumas coisas que eu faço aqui. Cuscuz marroquino com abobrinha, tomate, carne, assim. Alguma carne, pode ser frango, o que for. Risoto, gosto também. O fungo gosto bastante, faz tempo que eu não faço. Eu não gosto muito. Tem aqui massa, tipo, faço um molho, um ragu, assim, com carne. Geralmente, e faço molho. Eu não gosto de comprar molho pronto, sempre faço molho. Deixa eu ver o que mais. Batata, tipo, com frango na cerveja, faço também. Saladas, né, tipo, macarrão assim com bacon, abobrinha, faz bacon, abobrinha, alho e faz macarrão. Cara, comida normal, arroz, bife e feijão, esses dias eu fiz. Normal. De tudo, cara. Vamos ver mais perguntinhas aí. Daqui a pouco tem que fazer uma manobra. Kirby, minhas aulas de vela começam amanhã. O canal me inspirou muito para realizar um desejo que sempre tive, fazer a travessia Brasil-África. Que demais. Sucesso aí. Fala, Adriano, abraço São Sebastião. Quando voltar, apareça na hamburgueria, Sr. Nelson. Bom convite, cara. Hambúrguer é uma coisa que eu gosto pra caramba, cara. Frango com curry, Ana Lúcia Brasil. Sim, a minha sogra. Eu faço também um frango com um tipo de curry, né? Garam masala, mais famoso, né? Tem o tandoori masala, eu gosto também. Deixo de molho no limão, frango. Aí faço um molho assim, corto umas cebolas nos pedaços maiores assim, alho. Dou uma dourada no frango com açúcar, um pouquinho açúcar mascavo assim também. Isso é bom, hein? E faço, quando eu tô inspirado, né? Faço arroz também com leite de coco, nesse prato aí. Geralmente aquele arroz basmati, sabe?
que é um arroz pequenininho, assim, aromático, muito bom, ou jasmine. Maravilha. Então, pessoal, meia hora, 36 minutos de live. Não tanto por causa disso, mas porque eu tenho que fazer uma manobra daqui a pouco, daqui a pouco começa a aproximar, já não vai ser tão legal, tô seguro ficar na live. Vou dar um tchau pra vocês. Muito bom fazer essa live com vocês. Gostei pra caramba. E uma pergunta que é: você acha que se estourar a Terceira Guerra Mundial seria uma alternativa viver no mar para se proteger da radiação nos grandes centros? Cara, eu não sei se está se aproximando da Guerra Mundial, não quero causar pânico aí, né, cara? Mas eu tava lendo isso por curiosidade e sim, cara, porque tem algumas coisas, né, tipo, uma é que, bom, você tem chance de se deslocar para os lugares. Se estiver numa casa é muito mais difícil se deslocar, você vai ter o único veículo que não precisa de combustível para se deslocar. Isso é uma vantagem enorme, né, cara, enorme, porque se rolar um negócio desses aí, sim, esquece a estrutura, tudo, né, cara. Tô agora entrando nessa viagem que eu tava esses dias, né, cara. Muito suposição, tá, cara? Eu não acho que isso vai acontecer. Eu não sou um desses caras, assim, que fica esperando o fim do mundo. Não entrem aí no... Mas eu tava só olhando, assim. O fallout, né, que, tipo, quando cai uma bomba, tipo, ele fica dias, às vezes, caindo, assim, e no mar ele afunda, então na terra não, fica exposto. Então, tipo... Uma coisa é seria lavar muito. Os navios americanos de guerra têm uns jatos d'água assim para ir lavando o barco, para cair tudo, né, cara? Comida, não comer peixe de fundo no mar por causa desse motivo também. Tava lendo umas coisas sobre isso, assim. Cara, se tiver uma Terceira Guerra Mundial mesmo, vai todo mundo se ferrar muito, cara. Então eu não tenho esperança assim, eu vou sobreviver porque eu tenho um veleiro e não sei o que lá. Mas teria vantagens, sim. Teria algumas vantagens, certamente. Não tanto pra mim que não gosto de comer peixe, mas eu acho que ia ter que comer. Mas é isso aí. Até mais, pessoal. A gente se fala aí. Até a próxima, cara. Pô, agora eu falei tchau, eu nem sei como é que... aqui. Acaba aqui.